Fala galerinha do canal, tá começando mais um podcast Fala Cristão e hoje nós estamos aqui com ele, Fausto Madeira. E aí? Rapaz, até que enfim, hein? Hoje é o dia, como já dizia o nosso querido Gleison, é hoje que a gente tira essa história limpa. Boa! E fala aí, Fausto, quem é você, né? Porque a gente da igreja, o pessoal que já é da Visão da Fé já te conhece, já sabe e deve estar com certeza com saudade. Quando anunciou lá a agenda, o pessoal da igreja já começou a falar e tal. A Elaine falou assim: caramba, Fausto, você vai falar do Fausto? Eu falei, cara, vai aparecer aí. Tava aí escondido, mas veio para aparecer. Então fala um pouquinho pra gente, o pessoal também que curte, né? Porque tem um monte de gente de vários outros estados que curte a gente. Vai acompanhando aí e não conhece o Fausto Madeira, mas falei quem é você. Legal. Bom, meu nome é Fausto Madeira, né? Lógico que meu nome não é só isso, mas fica mais fácil para guardar. Sou cristão, casado com a Gláucia Madeira, e pai da Ana Luísa. E hoje, né, nesse tempo que nós estamos aqui batendo esse papo, tem 5 anos, e eu falo isso porque a internet vai, né, então a gente está em 2021, viu, gente? Porque, sei lá, se você ver daqui a 3 anos a minha filha já vai estar com 8, né? Exatamente. Então, sou pastor, né, sirvo lá na missão, Praia da Costa, servi também como missionário por quase 10 anos, voltei para o Espírito Santo no final de 2019, começo ali de 2020, nessa virada. Hoje tenho trabalhado numa startup, tenho trabalhado nessa área de desenvolvimento de textos, né, o chamado copywriter. E é isso, nascido e criado aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, terrinha boa. Tive a oportunidade de conhecer outros lugares muito bonitos. Mas Vila Velha é uma terrinha muito bacana, né? Sim. E é isso, eu acho que esse sou eu. Você também teve uma passagem pelo Haiti, que a gente já trouxe algumas pessoas aqui que também falou sobre o Haiti. Foi diretamente naquele momento onde aconteceu aquela catástrofe. A minha ida ao Haiti, ela na verdade aconteceu em 2012, né? Que foi quando eu fui servir como missionário na Missão Mais, que hoje é presidida por meu amigão, o pastor Maia. A Missão Mais é missão em apoio à igreja sofredora, e a gente costuma brincar que a missão em apoio à igreja sofredora é para os cristãos que têm sofrido perseguição, não é para quem torce para o Vasco. Porque quem torce para o Vasco sofre, principalmente nesse ano, né? Eu não vou nem falar do time do reverendo Geraldo Dias, porque ele até mudou, né? Ele mudou. Eu falei, mas peraí, você torce... Você mudou de time. Então assim, gente, eu tô falando de 2021, tá? Sei lá, daqui para tempos pode mudar, mas eu falei, ué, o pastor Geraldo deu uma mudada, né? Porque ele, louco Abreu, quem conhece um pouquinho de futebol vai entender. Aí eu tô vendo, eu falei, bom, o pastor Geraldo virou um anti-flamenguista ferrenho. Exatamente. E escolheu um time porque teve 4 resultados bons contra o Flamengo. Aí eu acho que ontem ele deve ter ficado meio triste, né? Rapaz. Mas então, na época ela estava sendo fundada, eu tinha quase 2 anos, pelo pastor Mário Freitas, meu amigo pessoal, meu mentor na área vocacional, um cara muito bacana assim, que Deus deu essa conexão. E eu fui em 2012 levar um grupo de alunos da Escola da Mais. Então eles fizeram um semestre estudando sobre missões, e o curso concluía com uma viagem que a gente chama de viagem de curto prazo para o campo missionário. É a prática da missão. Seria o prático. Mesmo tendo 2 anos que o terremoto aconteceu, porque aconteceu em janeiro de 2010, e eu fui em janeiro de 2012, se eu não estou enganado, cara, o país ainda estava muito devastado. Por exemplo, a região lá do Palácio Presidencial não estava reerguido, era uma falta de saneamento, você ainda via muita estrutura que o terremoto derrubou,
ainda daquele jeito, sabe? Sim. Então Haiti foi... Um cenário meio que de guerra ainda, meio que assim, parece. de destruição, né? Porque conta que o terremoto, ele tem, de maneira geral, não sou geólogo, nem sei mexer com nada disso, mas para um leigo falando, o terremoto, ele faz 3 tipos de ação na Terra. Ou ele sacode, ou ele ondula, ou ele balança. E no Haiti aconteceu os 3. Meu Deus. E como é um país pobre, não tinha estrutura. Para se reerguer também de novo. A República Dominicana e Haiti é a mesma ilha, cara. Só que o lado da República Dominicana, investido no turismo, são estruturas mais robustas. Foi sentido o terremoto lá. O epicentro foi em Porto Príncipe, na capital, e que já era um lugar de estrutura precária. Então, cara, você imagina, veio o terremoto aí, brother, um negócio... E quando a gente foi lá, estava ainda bem assustador. Enfim, levamos os alunos da escola para ver essa realidade. O Haiti me marcou demais, ministerialmente, vocacionalmente. Fui em muitos outros lugares no Brasil, em bolsões onde é necessário desenvolvimento comunitário, onde a pobreza batia muito perto, mas, cara, igual o Haiti eu não vi. O Haiti eu não vi, não. É forte, o Haiti foi uma experiência sensacional. E o terremoto que aconteceu, Fausto Madeira, em Jabaeté? Rapaz, não cara. Jabaeté foi muito legal, Eu né? usei um vídeo esses dias que estava no seu perfil do Facebook. É mesmo? Que tá até num vídeo, foi um vídeo que a gente colocou do Gleison mesmo, eu usei, que a gente citou aqui. Aí eu falei assim, eu vou atrás desse vídeo. Aí fui stalkeando todos os Facebooks daquela época pra até achar. E o seu tava bem escondidinho lá, a gente descobriu vocês cantando, você e a criançada assim, cantando. Molecada. Por caso, coloca ele Porque de ele novo. vive. Isso! Eu acho que era meu primo, Vicentinho, chama de Vicentinho, né? Vicente, lá do Rio tocando, eu lembro disso. Tinha a casinha do lado, Isso. Cara, e tinha muita criança. Cara, e quando eu lembro de Jabaeté, meu irmão, a maior vergonha que eu acho que eu passei na minha vida. Gleison, me perdoa, cara. Eu não sei se ele falou isso. Lógico que a gente ia citar, brincar com ele. Cara do céu, ele me emprestou baixo, eu super empolgado. Irmão, na hora que eu coloquei a alça, o baixo soltou. Cara do céu, quebrou o baixo do Gleison. E o Gleison muito gentil, muito generoso. Ele deve ter ficado muito irritado. Eu falei mas assim, ele tem um equilíbrio emocional sensacional. O Gleison é domínio muito bacana. próprio. Ele é muito fé. Não, tá tudo bem, pastor. Mas eu acho que por dentro, eu acho, sabe, que ele queria... Cara, ele é grande, né, irmão? Ele não é pequenininho, não. Ainda bem que ele foi gentil comigo. O Jabaeté foi um tempo muito bom, foi um tempo de afiar ministério, de conhecer uma realidade de maneira muito profunda. Cara, o Jabaeté teve muita experiência, contextualização missionária, lidar com o contrário, foi muito interessante. O Gleison citou muito assim a habilidade de trazer outros missionários ali. Ele falou muito bem dessa época. Ele falou assim, rapaz, essa época a gente fez tanta coisa, aprendeu tanta coisa com cada missionário que vinha diferente, que assim, até hoje eu lembro daquela parte, ele falando, né? A gente tinha escola, né? Eu na época era coordenador da escola de missões da Mais. Então, um hábito que nós temos é um hábito em escolas missionárias que são os práticos de fim de semana. Sim. E poxa, eu tinha que escolher algumas igrejas, mas a gente estava apontando uma igreja e falei, eu preciso de uma turma lá com a gente também, né? Então, assim, cara, foi um tempo assim muito intenso, muito intenso. Ainda bem que eu era jovem, né? Hoje em dia eu não sei, com essa minha barba branca aqui, se eu ia aguentar o mesmo ritmo, mas de fato foi um aprendizado em muitos aspectos, assim, muitos aspectos. Foi muito interessante mesmo. Tem uma parte assim que você lembra assim que mais te marcou, de uma criança que falou alguma coisa assim que... Tirando o contrabaixo que eu quebrei, né? Cara, assim,
Jabaeté teve muitas guerras, muitas dores, muitas conquistas. O que eu mais achava legal, na época eu tinha uma brosinha preta, lembra? Sim, eu lembro dela. E eu chegava lá no Jabaeté e era interessante porque a criançada saía. Ah, o pastor Fausto chegou, o pastor Fausto, vambora molecada, vambora pro culto e tal. E fazia um cachorro quente, levava um bolo, a Gláucia. Minha mãe era minha diaconisa, cara, olha que maluquice, né? Então, tinha muita coisa assim, e eu gostava muito. Eu lembro de um menino pequenininho, tímido. E nesse dia que a gente foi cantar Porque Ele Vive, eu acho que eu estava até perto dele. Eu falei, vem cá que o tio vai ficar contigo e tal. E fora a molecada mais velha, assim, né, cara? O João, o Rafael, o Henrique. O Henrique esses dias comentou um vídeo aí nosso aí, do Gleison, na verdade. O Henrique tá muito nessa pegada também de internet. Ele hoje, se não me engano, tá comentando filmes, não é isso? Um negócio de filmes e seriados. Eu acho que ele tá, vou trazer ele fazendo um negócio desse. Cara, Jabaeté, eu tive que fazer um estacionamento de skate, você lembra disso? Lembro. Porque eu lembro que a meninada não me dava moral lá, né? E o Rafa que vinha aqui já, até porque falou, nem o Rafa me dá moral nesse negócio. Eu falei, como é que eu vou fazer uma contextualização missionária com essa rapaziada? E aí eu arrumei um skate, cara. E tipo, mano, eu não gostava muito de andar de skate. E a minha geração, a gente meio que cresceu com o estigma do skatista, né? E dependendo do ambiente religioso que se frequentava, o negócio era mais sério ainda, né? Então eu tive que trabalhar em mim. Tipo, mano, peraí, o que a Bíblia fala dessa parada? Calma, respira, né? Vai pra Bíblia e tal. E aí eu comprei o que era pra ser um longboard, virou um mini, né? Rabo de peixe, eu acho que eles chamam. Eu não lembro o nome daquele trem, mas não. E até mesmo que quando eu encerrei o tempo lá, eu doei pra alguém, que eu também não lembro quem foi. Mas foi eu aparecer com skate, cara, que pronto. Aí acabou. Então eu deixei de ser um poste pra virar... Claro que isso cobrou um preço, né? Isso cobrou um preço. A gente tá falando de quase 10 anos, né? Sim. Então, eu ouvi algumas coisas que era... Mas assim, eu fazia meu jogo, sabe? Eu acreditava naquilo, eu creia que mais importante era o Evangelho de Jesus. Sei lá, tocar no coração daquela meninada. Acho que a participação sua naquele lugar, naquele momento, foi algo de Deus. Mas como tudo na vida, eu entendo que são momentos. Processos. Eu acho que são processos, são momentos diferentes, distintos. Eu não coloco assim, acabou, passou. Não, mas uma geração foi marcada. Eu creio nisso. O trabalho que a igreja fez como um todo, né? O trabalho da Visão da Fé lá. Entrega de Bíblia. Foi um privilégio servir. Pô, pegar aquela feira de manhã no domingo, o sol da molecha, como diz lá no Nordeste. E eu lembro de uma foto que você fez, você, o pastor Geraldo, mais 2 crianças lá com a Bíblia, ele tinha marcado. Então, cara, foi um projeto legal, porque assim, a Visão da Fé também estava nascendo, né? Estava nascendo no Jockey, aqui no bairro onde a gente está, meio que de frente onde a gente está gravando esse podcast. Impressionante isso, né? Então, cara, são coisas assim que a gente olha e dá graças por ter participado de processo. Obviamente, a vida vai seguindo, entre erros, acertos, ajustes. O texto de Paulo em Romanos cabe muito, né? De fato, tudo coopera, né? Para o bem. Então, eu acho que... E eu não digo meu trampo porque eu não fiz sozinho, né? O trampo da Visão da Fé, quantas vezes você foi lá para ministrar. Irmão, Sábado Louco por Jesus. Você lembra disso? A bola de neve veio aquela vez. Cara, o Bola ele foi no aniversário, né? Pastor Júnior, que era do Bola da Praia da Costa, que na verdade foi aniversário, foi inauguração mesmo. Foi inauguração, acho. Então teve acho que eles voltaram depois na ordenação. Não, na verdade a ordenação foi na inauguração, porque foi ordenado no sábado. Só que eu sou ruim de data, se eu não me engano foi em agosto. Deixa pra lá. Eu acho que foi em agosto. Quem foi o pastor Fernando Cabral, que é meu amigo até hoje, tá com uma igreja sensacional ali no bairro do Brisamar, pastor Geraldo. E eu meio que desconfiei quando eu vi algumas pessoas, falei, tipo, eu até brinquei com o pastor Geraldo.
Minha sogra, pastor, pra você levar minha sogra na igreja. Minha sogra já dá pra desconfiar. Minha mãe, beleza, porque minha mãe era diaconisa da igreja, né? Aí eu comecei a ver muito amigo meu. E o Geraldo ali, ó. Ninguém fala nada. Falei, aí eu E ele não comecei a fala nada com desconfiar. ninguém, né? E eu preguei no dia. Sim. Eu preguei no dia. E se eu não me engano, eu preguei Gênesis 3:9. E disse Deus ao homem, onde estás? Se eu não me engano, foi esse meu sermão. E aí foi a ordenação. E a minha ordenação teve muito óleo. Coloca as fotos aí no editor. Não, você vai ver que na foto eu tô com o olho muito fechado. Assim. Eu tava muito grato a Deus. Mas o pastor Geraldo e o pastor Fernando jogaram tanto óleo com o irmão. Calma. Cara, mas foi muito bom. E foi uma época sensacional. Assim, eu já tinha quase 2 anos como missionário. E a ordenação pastoral outorgou aquilo que eu já vinha fazendo, né? Então já vai até marcante demais. E tem um tempo que eu não vou lá, porque mudei daqui, aí hoje eu tenho feito mais coisas pro lado de cá, de Vila Velha, mas foi muito feliz, assim, ainda tem uns meninos e meninas daquele tempo que eu acompanho na rede social. Sim. E eu creio assim, cara, que a verdade da transformação do Evangelho ela passa pela igreja, no congregar, no estar junto, mas ela se derrama no cotidiano, tipo, como é que essa meninada tá? Uhum. A semente que foi lançada lá atrás germinou de que maneira? Se tornaram pessoas íntegras, se tornaram pessoas, eu não sei onde congregam, enfim, mas o que o Evangelho trouxe de transformação? E eu acredito, cara, que esse tempo lá, no Jabaeté, gerou frutos. Eu tenho certeza, porque eu coloco o link em todos os lugares. Essa galerinha vai vir aí e vai comentar aí. Vai ser engraçado, vai ser bom de ver. O que você não contou isso? Você não contou aquilo? Tem muito tempo, né? Não dá pra ficar lembrando. Se a gente for lembrando, a gente fala, mas assim, do baixo do Gleitson. Inesquecível, a reação dele que me marcou, né? Acho que é a reação de toda a igreja, né? Agora, o que vai acontecer? O estacionamento de skate, porque senão a meninada entrava de skate, né? Eu falei, não, gente, vai estragar. Peraí, calma, a igreja tá novinha. E eu lembro que num carnaval, cara, que por causa do contexto social tinha algumas preocupações pastorais, e aí eu arrumei uma doação, um amigo tinha um mercado lá perto, a gente fez um churrascão no meio da rua assim, até 4 horas da manhã, e eu falava, menina, eu só vou embora a hora que vocês forem dormir, porque eu não sei o que vocês vão arrumar a hora que eu fui embora. E eu lembro que eu deixei cada um em casa, assim, a gente comeu carne pra caramba, brincou pra caramba no meio da rua, era um bairro ainda muito pequeno, não tinha carro passando. Fizemos na casa da Claudete, no quintal da Claudete, ficamos ali na rua ali, que é na rua de trás, onde era a igreja, né? Sim. Então foi muito bom, cara, foi muito bom. Ali eu lembro que eu fiz um curso também com você, acho que é na igreja que é na rotatória ali de Soteco, não lembro exatamente o nome dela. Eu sei onde é, mas eu não lembro o nome da igreja, mas eu sei onde é. Mas eu lembro que você falou, uma coisa que me marcou muito naquele curso, é que você falou que tinha 3 tipos de missão, né? Uma missão que você acaba entrando abraçando aquilo que a pessoa tem. Como é que é? É contextualização missionária que a gente chama. Acho que tinha 3. São 3 maneiras de interagir, tá? E eu nunca lembro as 3. O nome. Se tivesse me falado, eu pesquisava antes. Mas absorção, contraposição. Uma coisa assim. E eu nunca lembro a outra, cara. Nunca lembro. Mas basicamente. Mas isso me assim, gravou muito, porque depois eu vi um outro livro que, né, nós estávamos falando um pouquinho antes aqui dos livros que eu não estou lendo mais, mas foi um livro Totem da Paz que do Dom Richard, aí que gravou mais, que logo depois que você falou aquilo, eu li ele. Aí eu falei, poxa vida, é exatamente isso. É porque assim, é a maneira que você faz. Primeiro, era o lado romântico que as pessoas tinham, que missionário era eu que trabalhava numa agência missionária. Sim. Ainda
com algumas experiências em campo, mas mais administrativo. Não, mas missionário é o cara que foi para não sei aonde e tal. E a gente sempre trazia isso, até uma citação de Charles Spurgeon que dizia que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor, né? Porque a missão é de Deus. Sim. Né? A missão de resgate do perdido é de Deus, né? O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, ele fala muito disso, né? Ele diz, olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. E aí lá é que fala, portanto, como bradamos como embaixadores ali, dizendo, olha, reconciliem-se, pois. E ele termina ali no verso 21, que é o texto da Bíblia que eu mais gosto, que aquele que não conheceu o pecado, Deus fez dele um sacrifício em nosso favor. Algumas versões dão mais ênfase e tal. Então, essa coisa da contextualização tem a ver com a maneira que eu me relaciono com o outro, com o alvo do meu testemunho, não só da pregação, mas o meu testemunho. Então, a gente tem culturas que você não precisa se vestir como para receber aquilo que você está falando. Sim. E tem culturas que você precisa criar um ponto de identificação. Eu brinco sempre, por exemplo, lá em Jabaeté, o skate foi esse ponto de conexão para a rapaziada. Então, isso foi contextualização missionária. E a contraposição é se uma prática daquela cultura, daquele povo, daquele lugar, vai contra a palavra de Deus e precisa ser mudada. Então a Bíblia é a referência. Lembra que no começo eu falei, cara, peraí, por que eu tenho crise com skate? Entendi. Eu estava fazendo uma leitura, Bíblia. Não, eu não encontrei nada na Bíblia que seja negativo aí. Em relação que me faz considerar isso um pecado, ou seja, pecado de errar o alvo. Se eu amo Jesus, a Bíblia é minha referência. E eu tento ao máximo segui-lo. É claro que eu peco e eu erro o alvo naquilo que ele ensina, mas eu não sou perfeito, longe de ser, errei pra caramba, minha história não é... Você tá ouvindo isso aí, irmão, vendo, achando que é porque a minha história é bonita, que o Diogo me chamou, você se lascou, porque não é. A minha história ela é muito ruim, ela é tão ruim, mas tão ruim, que eu fui contar ela pro carroceiro, o burro começou a chorar. Então não é pelo que eu fiz, é pelo que Jesus fez. A única coisa que eu entendi é que onde abundou o pecado, que foi muito, superabundou a graça. Sim. Essa é a verdade da minha história. Então, compreender o outro. Eu fiz esse ponto de conexão e eu tenho essa experiência prática que faz sentido. Você viu lá, a gente teve que colocar estacionamento de skate porque o skate foi um ponto de conexão para a pregação do Evangelho. Sábado louco por Jesus, tiramos as cadeiras, fizemos acústico, fizemos elétrico, colocamos iluminação. Eu lembro que o Rodrigo trabalhava numa empresa que eu nem sei se está aberta, em Xangai. Hoje ele está na loja de um conhecido meu lá em Cariacica, que eu tô com medo de falar o nome da loja e errar. Enfim, mas o Rodrigues, ele tá lá e ele arrumou iluminação. Bicho enrolado. Rodrigo, rapaz, Rodrigo, nada mudou. Mas amo ele, gente boa. Então, ele ajudou muito. Então essas coisas assim, cara, teve muito a ver com a contextualização missionária. Sim. Só que a Bíblia precisa ser a régua. Sim. A Bíblia precisa ser a régua. Quando eu vi ali muita coisa acontecendo ali, assim, me inspirava também porque eu também cheguei em 2013 na igreja, né? E fui aprendendo assim algumas coisas no ar, né? Pegando, eu já tive uma passagem na igreja antes da visão da fé, e aí eu estava voltando para o Evangelho. Então muita coisa ali também eu fui ministrar. A igreja também estava começando ali, né? Era um processo novo para todo mundo, né, cara? Para todo mundo. Mas como é que foi o seu começo no Evangelho, assim, que isso eu não sei. Rapaz, para mim vai ser até novidade também. Eu cresci na igreja, né? Inclusive, o pastor Geraldo era diácono lá da igreja que eu era. O Geraldo era bravo, rapaz, brigava comigo. Era criança agitada, né? Mas foi muito a minha mãe fazendo a parte dela de ensino ao menino o caminho que tem que andar.
Mas a minha conversão, cara, foi um ano depois de casado. Minha conversão aconteceu exatamente um ano depois de casado, ou seja, eu tinha uma empatia com a igreja, eu tinha uma empatia com o evangelho, eu até servia, cara. Sim. Mas fazer o que eu fiz me mostra que eu não era convertido. Sim. Ok? E aí eu lembro que eu dei uma cabeçada, fui pro sul do país fazer coisas que um cristão não faria, por isso que eu digo que eu não era cristão. E tadinha da minha mãe, Dona Zilda. Que mulher abençoada. Ela não podia impedir, porque eu já era de maior, tinha tido uma oportunidade de trabalho e tal. Cara, eu lembro que no meio desse monte de pecado, eu vou falar bem capixabês agora, depois você traduz lá, né? De repente coloca uma letra ali, né? Um letterzinho. Eu tava indo para um rock. Sim. Domingo à noite, no sul. Frio. E eu todo cheio de má intenção, né? Porque o pecado só dá má intenção. E eu tava andando, irmão. E assim, eu ouvi claramente, de maneira audível, uma voz falando um negócio comigo. E eu travei no meio da rua. Sabe o que é travar? Porque eu olhei para um lado. E quando eu olhei para a esquerda, tinha uma igreja, irmão. Você acredita? Glória a Deus. Essa voz falou, Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi a igreja onde eu... E assim, eu só fui na Quadrangular. Essa vez depois voltei para pregar, né? Quando eu tive a oportunidade de pregar pelo Brasil. Mas eu nunca tinha nem entrado. Irmão, eu não faço a menor ideia do que rolou no culto. Eu não faço a menor ideia do que cantou. Eu só chorava, melequei a roupa de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. E aí, cara, ali... Isso ainda lá no norte. No sul. No sul, né? No sul do país, Aí me parece que o processo de conversão começou a chegar no meu coração. Eu até brinco, a minha esposa Gláucia, ela não cresceu no meio evangélico, mas eu digo que ela se converteu antes de mim. Porque o batismo dela, a conversão dela, e cara, a Gláucia, uau, ela é sensacional. E aí, cara, eu liguei pra minha mãe, e minha mãe ela tem uma habilidade de falar coisas que vão... De encontro. Cara, mas é uma pancada. E eu lembro que eu liguei, mãe, chorando. Galo velho chorando, já um jovem, sei lá, que eu tinha 20 anos, 22 anos, sei lá. Eu sou muito ruim com data. E aí eu liguei, cara, minha mãe falou, orelhão, brother, bota fé? De cartão. Eu peguei a de ficha, mas era orelhão. E a minha mãe falou bem assim, olha o que minha mãe falou. Meu filho, eu sabia o motivo pelo qual você estava indo. Mas eu não podia fazer nada. Você já é de maior, paga suas contas. Sim. E eu sabia que o que você estava indo fazer ia te machucar muito. E a gente pensa, mas por que ela não impediu? Cara, não podia me impedir. Primeiro que em pecado eu ia honrar pai e mãe como? Sim. Segundo que era uma decisão. Eu já era de maior, já pagava minhas contas, ajudava, não dependia de nada. Eu morava com ela porque eu morava com ela. Sim. Se eu quisesse, eu estava morando fora, eu tinha uma carreira profissional consolidada, eu era gerente de banco, pô. Sim. Consolidado e tal. Aí ela disse assim, eu sabia, mas em nenhum momento eu deixei de dobrar meus joelhos por você. Glória a Deus. Aí ela disse assim, o seu quarto está aqui, do jeito que você deixou. Eu estou de braços abertos a te esperar e principalmente, Deus está te esperando de braços abertos. Irmão, eu comecei a chorar no meio da rua. Isso aí é uma paulada.
Vindo da mãe. E aí eu vim embora. E ainda teve esse processo de conversão com voltar para a igreja. Você passou por isso. Cara, e voltar para a igreja é um negócio muito doido, né? Para algumas pessoas já era vergonha, para outras... Você tem uma vergonha, vou usar uma expressão que eu nem sei se existe, uma auto-vergonha, que é redundante, mas você... E ainda tem gente que fica te olhando desconfiado, né, brother? Exatamente. Então é um negócio, geralmente até muda de lugar onde se congrega, porque meio que torna insuportável, né? Então eu passei por esse processo e aí eu casei com a Glá, Batista Ágape, pastor Renato que ministrou meu casamento, foi bacana demais. Passamos bons perrengues no começo. Eu fui demitido com 15 dias de casada, ela com 30. Nossa, eu lembro disso aí. Então, por isso eu lembro disso aí. Mas então, tava no começo do casamento. Aí foi acontecendo um monte de coisa. E um ano depois de casado, você já deve ter me ouvido falar do pastor Cici lá de Alegre. Eu chamo ele de Cici, né? Pastor Gessimar Nogueira, mas... Sim. E já me ouviu falando que ele é um pai na fé para mim, né? Eu lembro que eu tava no sul do estado, trabalhando numa empresa que coordenava várias lojas daqui da capital para o sul, na área comercial, e aconteceu uma situação em que eu estava acabado, cara, desesperançado, essa é a expressão. E eu estava num lugarzinho, irmão, chamado Ibitirama. Você que mora aqui no Espírito Santo já ouviu falar nesse trem? Não. Então, existe, é onde o rio faz a curva para virar a Cachoeira da Fumaça. Principalmente literalmente. que eu tô aqui de passagem. Não, mas já tem tempo que você tá aqui, né? Tipo, se eu te falar de Cachoeira, você vai saber. Sim, nunca né? fui. Se eu te falar de Venda Nova do Imigrante, você já ouviu falar. Só ouvi falar. Mas Ibitirama, né? E aí, cara, eu tava lá e um rapaz falou assim, então, cara, hoje tem culto na minha igreja. Eu falei, não, eu preciso muito de ir na igreja. Preciso muito de Jesus. Ou seja, um cara que foi criado na igreja, essa não é uma expressão que faz sentido. Concorda? E aí eu cheguei na igreja muito diferente do que eu era habituado. Igreja Batista, Igreja Batista da Libertação. Aí eu vou te falar um outro lugar onde ela está, que aí você conhece menos ainda, Celina. Eu nunca ouvi. Que é um distrito de um lugar mais famoso que Alegre. Mas, irmão, eu que nasci aqui no Espírito Santo e viajei esse trem tudo, eu nunca tinha ouvido falar em Celina. E eu me vejo nessa igreja pentecostal, hard, assim. E aí eu... Dá glória a Deus. Não, irmão, sensacional, assim. E aí eu entrei na igreja e olhei o pastor, um homem simples, mas cheio de Jesus, cara. Cheio de Jesus. E engraçado, porque nesse processo de volta eu já estava ouvindo louvor e servia em um lugar ou outro e tal, tentando voltar para a igreja. As pessoas me conheciam. Deu oportunidade, de pentecostal tradicional, né, irmão? Oportunidade em nome de Jesus. Estamos aqui com o pastor. Não, na época não era pastor, Nem missionário, pastor, nada. E eu lembro que eu fui cantar. A saudação. Não, eu fui cantar porque eu não sei o que arrumou, que o menino lá do trampo falou que eu cantava. E falar nisso, aproveitando essa deixa aí, qual que era a tal música que você tão gostava? Era Enche, alguma coisa? Tinha uma música que você adorava cantar ela, cara. Que eu, mas o Gleice tentou aqui cantava, né? Faço melhor, não era? Não, tinha uma música que a gente não conseguia cantar de novo, a gente tinha que mudar o tom porque você cantava muito alto. Cara, eu lembro que tinha uma música que a gente cantava sempre. E ficava enche, ia. Transbordar, matar todo mundo afogado, né? E não voltava. Cara, mas eu não lembro. Acho que o pastor Leandro até te zoava. Tem que zoar mesmo. Não é possível. Que isso? O Paulo só canta essa música, era tudo uma música de 3 notas. Mas primeiro porque eu não toco violão, né, brother? Deve ser alguma coisa do Cirilo. Era Antônio Cirilo, mas, pô, você lembra que quando tocava o céu descia. Era massa. Então, brother, tipo, a gente...
Aí, cara, enfim, o cara foi tocar pela fé, pegou o ritmo errado. Irmão, uma confusão. O que eu tô fazendo aqui? E aquele culto pentecostalzão que eu também não era habituado. Irmão, pastor Cici tem um chamado na libertação que é um negócio assustador. Como Deus usa aquele homem, usa até hoje. Inclusive, saudade, eu tenho que ir lá visitar eles, terminar essa pandemia aí. Eu preciso ir lá dar um beijo, sentar no pé dele para ser exortado, né? O pai da fé se senta para ouvir, não discute. E aí, cara, terminou o culto, eu falei, pô, que oração dele, né? Coisa de quem tá na caminhada, começando. E é tão tradicional assim. Quando eu digo tradicional, não é uma crítica, é um modelo que vem à mente quando pensa em pentecostalismo, sim, em Assembleia de Deus. Lá não era a Assembleia da Igreja Batista da Libertação, mas aquele hábito de no final do culto, o pastor e os obreiros, as pessoas entram em fila para orar, para apresentar, para fazer campanha, saca? E aí eu fiquei lá na fila, assim, cara, eu tava quebrado, temendo pela minha vida, achando que não ia mais dar certo, triste, por recém-casado, difícil, dias difíceis. E aí o pastor Cici foi orar por mim, irmão. E aí ele começou a orar, em mistérios, e eu aqui, ó, quietinho, cabeça baixa. E daqui a pouco ele começa a rir na oração. Eu falei, irmão, não tô entendendo mais nada agora. E daqui a pouco tal, e termina a oração. E ele tem uma voz meio rouca, ele fala, varão! Deus me mostrou um negócio que eu nunca tinha visto. Eu falei, eita lasqueira. Agora vem aí. Me fala aí esse trem aí, pastor. E aí depois eu entendi por que ele riu, né? Enquanto ele orava e começou a orar em mistério, o Espírito Santo deu uma visão a ele, cara. E nessa visão, eu estava parado. E diante de mim, ele via muitos demônios. Eu até brinquei, eu falei, poxa, um dá trabalho. Ele falou, não, irmão, é sério. Ele já me deu uma... Falei, desculpa aí. Brincalhão eu sempre fui, né? Porque eu fiquei desconfortável. Então a brincadeira foi uma reação. Sim. E ele disse, não, você não está entendendo. Tá? Eu nunca vi tantos juntos. Eu falei, eita nós. E ele disse que na visão ele olhava para o alto e esse volume, ele não conseguia ver os céus. E ele olhava para trás e ele não via o final da fila. Eu falei, irmão... Ai. Ele contando, eu pensando, falei, Jesus Cristo de Nazaré. Deu ruim. O que eu vou pensar? Cara, se um já dá trampo, né? Se você não conhece a armadura, o nome de Jesus, a armadura que eu digo, que o apóstolo Paulo fala em Efésios, né? Vamos deixar isso claro. Coloca depois o texto lá de Efésios, né? Sabrina, por favor, para os irmãos lerem lá do que eu estou falando. E ele disse que eu, obviamente, estava parado. Sim. Estava escuro porque a luz solar não passava, era uma nuvem coesa. E aí disse que eles recuaram como uma flecha no arco. E aí diz que eles recuaram e se lançaram todos de uma vez contra mim. E no momento que eles iam me atingir, segundo o que o pastor Cici viu, do meu coração irradiou o que ele chamou da marca da promessa. E irradiou uma luz tão forte que essa luz se tornou um escudo. E os espíritos malignos bateram nessa luz e foram arremessados longe. E aí o meu caminho foi aberto, né? Eu falei, irmão, eu preciso de mais de Jesus. E aí começou, de fato, a minha conversão. Ali, dali para a chegada na visão da fé foi quanto tempo? Eu acho que eu já estava. Você já estava, né? Eu acho que eu já estava. Um ano depois de casado, ou estava para chegar, que eu te falei que eu não sou muito bom de data, mas eu acho que era uma parada dessa assim, eu acho que eu estava para começar. Sim. Não o trampo que o pastor Geraldo fazia ali no condomínio Praia Sol, né?
Praia Sol 1, eu não lembro se é Praia Sol. Quando ele inaugurar a igreja aqui, se eu lembro, que o primeiro culto eu que toquei. 3 notas. 3 notas, João Cirilo. E Lagoinha, né? Tipo, tinha Porque Dele Por Ele, né? 3 notas também. Que era o máximo que eu conseguia fazer até então, né? Não que tenha mudado muito, mas depois a gente aprendeu a tocar, eu te agradeço, exatamente. Mas, e aí, cara, o pastor Si, mano, quando eu digo assim que foi de fato meu pai na fé, cara, e essa cidade, não é essa cidade, né? Esse distrito desse município, que sei lá, se tiver 5 mil pessoas é muita gente. Você vê onde Deus me levou. Sim. Tá? Dá 200 quilômetros aqui, de onde nós estamos, em Vila Velha. Irmão, eu tinha um Gol velho, ruim. O cara que vendeu, se dizia até amigo do meu pai, me vendeu uma jaca, um carro todo torto, um Gol 1.0 de 2 portas, bolinha. Meu Deus. O banco era torto assim, eu viajava, chegava lá em cima com a lombar toda doída. Mas eu basicamente ia a cada 15 dias para ir no monte com ele, cara. Saí daqui 6 horas, pegava a balsa, estrada. Em torno de 3 horas e pouco. Não dá pra fazer muita coisa com um Gol 1.0, motor AT ainda, que é bem complicado. Tinha serra para subir, a gente ia pro monte. E o negócio ficou assim, porque te chama ele de pai na fé, além dessa caminhada. Cara, ele, a irmã Márcia, a esposa dele, deixaram um quarto para mim do negócio. Igual o profeta. A gente tinha um quarto, cara. Na época, eu não estava na condição de profeta, né? Na época eu estava na condição de alguém que de fato tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador, que se percebeu alvo da graça. Que se percebeu sem mérito nenhum, mas que apesar dos pecados, a graça superlativou essa verdade que Jesus é incomensurável. Não dá pra gente medir, não dá pra gente dizer como ele trabalha, cara. Eu sou prova viva disso. Eu vou te falar que provavelmente muita gente ia me rejeitar. Sim. Muita gente ia dizer que não ia ter mais jeito, que o evangelho não mais me serviria. E aí mais pra frente eu entendi, lendo um livro, que foi um dos melhores livros que eu li. Quem me conhece sabe que eu amo as Crônicas de Nárnia, eu basicamente leio todo ano. Mas esse livro chamado A Volta do Filho Pródigo, de Henry Nouwen, eu li um trecho que, narrando o encontro do filho pródigo com o pai, ele diz assim uma frase: o Deus a quem eu retorno não me pede explicações. Glória a Deus. Eu falei, irmão, o que os outros vão achar eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Isso aí é. E aí foi assim, muito pro monte, vi uns negócios, quem é do terra aí, do manto, né? Pentecostal, assim, a gente viu muita coisa muito bacana. Cara, Deus falou demais, O pastor Se cuidou de mim como um filho, de verdade, como um filho. Eu chamo ele de pai até hoje. E ele me mostrou que o evangelho é um caminho de restauração, que é um caminho de perdão. E aí foi ele que teve a visão para falar da Mais, sem saber o nome da Mais, mas ele falou, desce, tava lá em cima, né, na cidade alegre. O dia que você for na praia, olha para um lado, olha para o outro, olha para o horizonte, vê se você consegue ver alguma coisa. Irmão, a gente tava numa igreja começando, velho. Sim. Quem era Fausto? Nem que hoje eu seja alguma coisa. Sim. Okay? Mas hoje eu já tive uma oportunidade ministerial. Sim. Algumas pessoas conhecem um pouco de como eu pude servir as outras, ok? Sim. Mas, irmão, um cara que tocava um violão desafinado, no máximo com 3 notas. Igreja começando, ninguém conhecia, era um negócio.
e falou, faz isso. E eu vou. E Deus manda dizer que Ele está te entregando um ministério que vai atravessar o mar. Glória a Deus. Cheguei na minha, né? Falei, irmão, vamos ficar aí. cara, tipo, vamos só esperar chegar. Menos de um mês o pastor Mário me conhece no seminário. Nunca tinha ouvido falar em Mário, nunca tinha ouvido falar em mais. Chega lá, eu peguei uns livros dele, eu tenho um chamado que eu te dei para ajudar a vender. O pastor Mário, correria, livro, pastor, calma, me dá os livros que eu vendo. E aí ele me chamou para conversar e eu não sabia quem era ele nem quem era mais. Eu sei que as palavras que ele falou veio ao encontro do meu coração. Eu falei, é isso aí. E aí, cara, quando eu entrei, eu descobri que eu estava entrando numa organização que tinha projeto em países na África, Oriente Médio, Haiti, um monte de país. A gente atuou diretamente chegamos a ter 14 bases no mundo e ainda participei diretamente do processo de acolhimento de mais de 200 refugiados cristãos, sobretudo na época que teve lá o Estado Islâmico, né, que emergiu ali. Então, eu lembro de um rapaz que veio na igreja também. Beni Prasad, indiano. Aquele cara me marcou, hein? Violão muito doido, né? Cara, tinha tabaco, tinha violão, tinha harpa, tinha tudo o violão do cara. Cara, missionário indiano. É um cara que eu queria ter o prazer de conversar com ele de novo. Porque o que ele ministrou na minha vida, naquele dia que ele veio, tá fazendo. Beni Prasad. É hoje que tá fazendo o efeito daquilo lá. E na época eu comentei com algumas pessoas o que ele tinha falado, e algumas pessoas falam assim, não tem nada a ver isso aí. Tem nada a ver isso aí. Sempre tem alguém que fala, né, mano? Hoje eu vejo que Deus tem colocado nas minhas mãos e eu fico assim, gente, tem tudo a ver com o que cara, assim, o Diogo, por causa dessas paradas tudo, com o tempo a gente vai amadurecendo um pouco como pessoa e dentro do ministério. É por isso que eu tenho exatamente as pessoas. A minha esposa, o pastor Ceci, o pastor Mário, de família vocacional, e os meus pastores, Simon e Mirna. Sim. Porque tem coisa que é maluquice, cara. E tipo, ninguém é obrigado a achar que faz sentido, porque não é pra fazer sentido. Exato. Principalmente as coisas de Deus, não né? tem como. E assim, eu não acho nem maldade dos irmãos da igreja. Tô falando do ambiente da igreja, porque lá de fora, né, não faz muito sentido assim a pessoa entender. Eu não posso exigir que alguém que não tem o convívio da eclesia, da igreja ali, mas a gente tem da igreja mesmo, que fala, não é com má intenção de desanimar, não. Ele fala tipo... É porque não tá entendendo, cara, não, e assim, preocupado. Você vai viajar, tem isso. Eu entendo, cara, eu entendo mesmo, de boa. Você me conhece um pouco, sabe que eu levo as coisas assim muito... Mas, cara, quando Deus fala... Ou será que alguém não acha maluquice? É só você olhar José. Eliseu, não, mano, Eliseu. Geazi, acho que era Geazi. Um moço do profeta. Desesperado. Meu pai tá cercando a gente. Falou, o que foi, rapaz? Senhor, abre o olho desse jovem. Alguém acha normal, irmão? Não tem nada normal. Não tem, mano. O apóstolo Paulo, velho. O apóstolo Paulo era o cara da época dele. Me fala um benefício humano da conversão de Paulo para ele. Se você pegar todos os profetas, todos os tops de linhas da Bíblia, vamos colocar, vai lá, Jeremias. Cara, o cara vai profetizar para um povo que não quer ouvir. Beleza. É jogado no poço e volta profetizando. Gente, esse som. Tá vendo? O nome disso é fumacê. É bom, porque mata mosquito da dengue. A gente mora num lugar de praia, né? Está marcando todo o podcast agora, né? O pessoal tá gostando de passar só no porque ele passa, Diogo, ele passa toda segunda esse horário. Você tem duas opções. Não é? É melhor do que o carro do ovo, Sabrina. Exatamente, imagina. Mas não é nem mais 10, tá caro o ovo, né, irmão? Tipo, não, 10 reais, não tem mais isso. E pior que assim, aumentou e sumiu todo mundo, né? Cara, passa vendendo a 12 aqui que eu preciso de ovo ainda, né? Agora é só se o cara mandar de
bicicleta, não tem gasolina. Tipo, aqui no Espírito Santo tá R$6 a gasolina. Não sei de onde você tá ouvindo. São Paulo é um pouco mais barato, mas tem lugar que Rio deve estar uns R$6,40. Mas aqui, falando do negócio do profeta. Então, assim, quando eu vejo essas coisas, naquela época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Mas algumas coisas que eu ouço hoje, até conversando com a minha mãe, você falou de sua mãe também, a mãe da gente é sempre a profeta da casa. Meu pai, da balança, né? Meu pai não é evangélico, ele é católico e ele não tem essa malícia aí, né, desse negócio, dessa parte ainda. Mas minha mãe, eu vejo que ela sempre foi profeta mesmo em falar. E hoje eu falando com ela, porque saiu o vídeo hoje, falando sobre a questão de fazer o canal, né? Aí eu brinquei com ela, falei assim, mãe, por que você não faz um canal pra você? Eu fui brincando, né? Olha como que ela é tão voltada na parte espiritual que ela já virou e falou assim, Diogo, hoje eu tô mais querendo paz do que razão. Eu falei, pronto. Eita! Rapaz, mas eu acho que isso, além de espiritual, é maturidade, irmão. Exatamente. Porque eu tô muito nessa, eu quero paz, cara, não quero ter razão, não. Não, tá bom, irmão, tá de boa. Porque senão... Eu entrei em muita guerra que não precisava, sabe, Diogo? Exatamente. Eu entrei em muita guerra desnecessária, irmão. A maturidade faz a gente melhorar. Jesus amado, eu dei muito aconselhamento maluco. Jesus é bom. Eu só posso falar isso. Jesus é bom. Cara, a parte da vida da gente que a gente vai amadurecendo é muito boa, porque a gente ouve algumas coisas e eu jogo um pouco mais pro lado do canal, que é o que eu queria falar. O canal tem 1000 e poucas pessoas e tem a quantidade de hater não bate o nível. Não bate, é espetacular, é espetacular. É uma turma corajosa, sim, fiscal. Porque assim, cara, eu sou cristão, obviamente formado, obviamente não, né? Formei em seminário teológico. Sim. Quando eu digo obviamente, parece que tira o valor do obreiro leigo, né? Não é isso que eu quis dizer, tá? Mas formado em seminário. É bom fazer. Fiz pós-graduação em missão no contexto urbano. Tenho as minhas convicções teológicas, mas irmão, se aquilo que me une ao outro irmão que pensa diferente de mim não for maior do que as minhas razões, cara, o meu evangelho está esquisito. Porque senão a oração de Jesus vai funcionar como? Pai, que eles sejam um como eu sou com o Senhor. Foi essa a oração lá em João? Diz, na unidade deles o mundo vai ver que o Senhor me enviou. Então, calma lá. Não, porque eu acho que o batismo é por imersão ou por aspersão. Irmão, eu não vou ficar aqui querendo dizer para você por que eu acho que é um e não é o outro. Não vou. Eu fico imaginando o que vai produzir. Cara, eu não vou ficar aqui discutindo pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. Calvinismo. Aí calvinismo é linha teológica, calvinismo, arminianismo, molinismo, infralapsarianismo, supralapsarianismo. Por quê? Se o que nos une que é salvação é pela graça, pelo que o Jesus fez na cruz do Calvário, que derramou o sangue para nos salvar, porque Deus é interessado na reconciliação. Ele faz a missão e nós fazemos missões. Sim. Que é aquilo que eu estava falando do contexto, né? Acabou. Então, irmão, é melhor ter paz do que razão. Com certeza, eu aprendi muito. Tua mãe tirou onda. É isso, parada é essa. A gente estava conversando aqui em off, eu acho que é bacana trazer também. Tem muita gente trabalhando com muitas coisas e não fazendo exatamente o chamado, ou o ministério, ou o que Deus colocou para aquela pessoa. As pessoas estão meio sem foco hoje em dia. E algumas que pegam algum foco, elas já são rechaçadas, já são, não pode fazer isso, ou
é tão diferente que não, isso não deveria ser feito. Então tem vários, assim, eu já recebi tantos tipos de fala que quando eu vejo alguma coisa assim eu falo assim, meu Deus do céu, eu não sei onde que a pessoa está pensando. E entra dentro do que você falou sobre a questão de reino, porque eu não sei se você vê assim, mas quando se fala reino, eu sempre penso num reinado, vamos colocar assim, existe um rei mesmo, existe um rei. E existe. Vamos colocar no jeito que a gente aprendeu de história, né, na vida. Tem um rei aqui. Existe um mundo que ele governa. E aquele povo ali, eles não conversam entre si. Então, por que vamos supor, se eu for da Assembleia, eu não posso falar com o Batista, o Batista não pode falar com o Quadrangular. Cara, não é todo mundo uma unidade, uma irmandade. É difícil explicar e acho que isso poderia ser um tema de um outro podcast, você chamar uns 2, 3 pastores aqui, assim. Mas o meu pensamento, ele é muito simples. Eu não acho que ele é simplista, mas ele é muito simples. Eu entendo que ninguém consegue vocacionalmente servir muito tempo naquilo que não é chamado. Exatamente. Há uma demanda específica, aconteceu um problema e tal, você suprir. Mas se Deus te deu uma vocação, irmão, não vai rolar. Porque chega uma hora que você entra em crise. E o trabalho vira um fardo. E não é o caso. E pessoas que crescem na igreja tem muito de, igual você falou, toca violão, canta, o outro limpa a igreja. Daqui a pouco tem eu chego hoje lá na igreja do pastor Cici, e aí, vou tocar a música. Vou não, pastor. Porque eu entendo hoje qual é o foco do meu ministério. Mas você não conhece, começando a Visão da Fé, a gente jogou em Pastor Geraldo, né? A gente jogou em um monte de frente, irmão. Sim. Mas chega uma hora que a vocação ministerial e profissional chega num choque, irmão. Tu começa a trabalhar numa parada que você não gosta. É muito ruim. Chega uma hora que você não consegue, não é que o negócio é ruim. Então, nós cristãos não fomos chamados. Vou tentar achar uma expressão aqui, e se ficar ruim vocês me perdoam. Não é pra gente ficar tapando buraco, cara. Nós fomos chamados para viver a plenitude daquele que nos chamou e nos resgatou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É por isso que Paulo cita os dons ministeriais. Sim. Cada um joga um jogo. E no reino, cada um precisa jogar um jogo. E quem é que manda nesse jogo? É o Rei dos Reis. Exato. Senhor dos Senhores. É aquele que nos vocaciona. Aquele que nos chama, nos envia. Aquele que nos chama, nos vocaciona. Aquele que nos chama tem um projeto específico. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é soberano. Se ele vai me usar para 10 ou para 1 milhão, eu não sei. O importante é que para 1 ou para 1 milhão eu preciso ter a mesma dedicação vocacional. Sim. É isso. Então eu penso que um caminho legal é a gente sentar com, usar um jargão bem gospel aqui, né? Não sei se todo mundo que acompanha a crente, com a ovelha, né? Mas, ou seja, com a pessoa que está indo na igreja e começa a seguir, eu acho que um caminho muito legal é a gente sentar e falar, e aí, irmão? Agora, se o cara disser assim, eu não gosto de trabalhar com nada, aí é outro tratamento, que o nome disso é preguiçoso. Os preguiçosos não tem, né? Mas assim, você vai dizer, cara, eu gosto de servir fazendo a manutenção das coisas. O nome disso é diaconia. Sim. Pra que eu vou colocar um cara desse pra ficar na recepção? Se o cara gosta de pintar, trocar uma lâmpada, ver se tá tendo vazamento, não tem no reino ninguém mais importante do que Jesus. Sim. Ele é o centro da parada. Quem é que fica no palco? Ele é o centro. Se tem alguém que tem que estar no palco, se tem alguém que tem que receber todas as iluminações de palco,
Se tem alguém que tem que receber a ovação, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. A gente, irmão, tá no lucro de poder servir e ter o privilégio de Deus, sem precisar da gente, nos permitir servir. Sim. Não é o que eu faço, cara. É o que ele fez. Tem tudo a ver com ele. Então, se eu consigo falar, Diogo, você fala, irmão, eu me amarro em servir, beleza. Aí, quando você pega isso, diz é isso, então beleza. É pra Deus, então se dedica. Porque senão rola que não, mas é pra Deus. Eu sei que é pra Deus. Mas, tipo, quando eu descobri que tinha gente na igreja que tocava violão, tá bom, né, Fausto? E não é o caso, né? Você não é essa Coca-Cola toda. E pronto, em paz. Então, quando melhor a gente... ter razão. Não é, melhor ter paz. Então, tipo assim, se o cara é diácono, o cara é diácono. O cara não precisa pregar para mostrar que ele é um bom diácono. Sim. Diácono serve em umas frentes que... É até imperceptível. É, irmão, e funciona. O diácono faz o culto funcionar nesse aspecto da organização. Sim. Ah, o ar tá frio, o ar tá quente, o ar tá frio, o ar tá quente, o cara fica... A água do preletor, caiu, estourou a descarga enquanto tá rolando o culto. Cara, pra que eu vou tirar esse cara disso? Se ele se sente completamente no centro da vontade de Deus. Aí, irmão, a vontade de Deus. Tipo, a vontade é de Deus. E pronto. Sim. Então, eu acho que essa coisa, eu acho que vale a pena um podcast, chamar uns 3, 4 caras. Eu acho que é uma discussão interessante. Tem um projeto aí que tá pra sair aí. Aí, ó, já faz seu merchan. Você tem. mesmo faz seu merchan. Já tem. Eu falei merchan. na Priscila aqui, que quando a Priscila veio aqui, ela comentou parte disso. Eu falei assim, Priscila, acalma o seu coração. Tem novidades aí. Quando o link estiver pronto, vai lá, né? Exatamente. Coloca o link. O Rony Kozer tá junto com a gente, legal, que é um outro teólogo. Aí ele tá junto com a gente aí, já estamos conversando em algumas coisas. Só que o Rony, ele é cheio de datas. Quando ele veio no podcast aqui, que ele passou por aqui também, eu tive que agendar com ele 2 meses depois, para ele conseguir vir aqui. Porque ele tá agora na frente da Fabra lá, que é a universidade, né? Então ele tá difícil de conseguir ele. Mas enfim, vamos fazer agora um momento Bedrock. Vamos chamar o Marcelo aqui, certo? Pra gente tomar aquele cafezinho, aquele cappuccino que eu adoro. Eu vou nessa caneca maneira aqui do Insigne. Exatamente. Ele tá trazendo uma caneca linda ali também, irmão. Porque essa caneca aí é a caneca que você leva, porque você é o convidado e você ganha porque você passou aqui. Diogo Soares. Você não pode falar beijo do gordo, porque ele não é gordo, né? Mas ó, legal aqui, demais. O programa Insigne significa notável por suas obras. Você tá aqui por causa disso. Tá melhor? Eu não sei qual foi o filtro que o Diogo usou, não, mas amém. Para dizer que é notável por suas obras, mas amém. Exatamente. Gente, pessoal que tá aí nos assistindo, tá passando um vídeo para vocês aí, que é onde a cafeteria Bedrock aqui, como que tá toda a cafeteria, você vai conhecendo aí no vídeo, tá certo? Nós estamos aqui, a cafeteria Bedrock, é do Marcelo e fica na Avenida Amazonas, no número aqui 73, é isso mesmo, né, Marcelo? Não, Marcelo, aqui ó, Marcelo, tem que dar um oi lá pra turma. O microfone tá aqui, ó. Falei aí, gente. Nós vamos conversar um pouquinho. Então tá bom. O Marcelo tá sempre aqui junto com a gente, nos ajuda aqui, né? Cede o local, o espaço, serve esse café gostoso aí pro nosso convidado e também esse cappuccino maravilhoso, que é o melhor cappuccino de Vila Velha, do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo inteiro, vamos colocar assim já, aí né? Sim. O pessoal vem do Espírito Santo, tem que vir aqui. Tem que vir aqui, tem que conhecer, né, Marcelo? É lógico, né? Boa noite a todos. Fico feliz por hoje você estar honrando essa casa hoje. Eu que agradeço. Com a tua presença. Diogo, mais uma vez, Sabrina ali nos bastidores. Na correria. Não pode, né, Sabrina? Mas fico feliz, espero que você se delicie e volte sempre aqui na nossa casa. Ótimo, bom conhecer, com certeza. Eu e minha esposa, a gente gosta de vez em quando sentar para tomar um cafezinho. Bacana. Isso é muito legal. Grato, muito obrigado. E nós estamos aqui para servir, né? Exatamente. Amém. Jesus. Amém, amém. A gente tem que dar também, mandar um abraço também pro pessoal aí da Multicolina, que tem nos ajudado com a parte de áudio,
tem cedido equipamentos aí, alguns equipamentos pra gente, para nos ajudar. E também a Sabrina com a Mai Personalize, né, que faz essas canecas maravilhosas aí pra gente, que nosso convidado sempre ganha. E também a Med Papelaria, que cuida do nosso Instagram. Então a gente está bem assessorado com essa galera muito boa. Muito obrigado a todos vocês. Está passando o Instagram de todo mundo aí para vocês curtirem e seguirem, tá bom? Fausto, aproveitando também, fala seu Instagram, vai passar lá embaixo lá para o pessoal seguir você também na rede social aí. @Fausto Madeira. Tá fácil. Eu acho que é esse. Achei que era Fausto Madeira oficial, né? Não, oficial de quê? Imagina, né? Eu acho engraçado esse negócio de oficial. Não, não sei o que é oficial. Legal, cara. É oficial por quê? Você tem 50 mil seguidores? Não, eu falei, tá bom. Tá, tudo bem. Se você se sente bem assim, se a sua alegria é dizer que seu Instagram é @oficial... Tinha que ser o original, né? Sei lá, irmão. Coloca teu nome e deu, não é? O meu é Fausto Madeira, porque é meu nome. Mais fácil, né? Graças a Deus, pelo menos não tem que colocar outro, né? Pediu... fulano de tal, tira aí, porque esse aqui é o meu nome. E tem uma galera. Rapaz, meu nome já não é muito fácil, né? Fausto. Tipo, quantos Faustos você conhece além de mim sem ser o Fausto Silva? Só você. Saca? Então assim. E é de Fausto mesmo, ser um pouquinho mais gordinha? Mas eu acho que não, porque eu não nasci gordo, né? Eu não nasci assim, mas teve uma época que eu tava recheadinho. Aí agora eu ainda tô, mas eu voltei a treinar. Eu tô precisando emagrecer, cara. Tô precisando emagrecer. Aí, ó, pra emagrecer, esse café sensacional da Bedrock, sem açúcar. E tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom. Isso aí. Só os melhores grãos aqui na cafeteria Bedrock. Se você não conhece ainda, não veio aqui ainda, irmão, você tá perdendo tempo, porque você tem que vir aqui pra você conhecer. Ó, eu vou falar com você a verdade, eu gosto de cappuccino, mas igual esse aqui, eu não tenho, cara. É o melhor cappuccino que eu já tomei na minha vida e eu vou continuar tomando porque essa parceria que eu espero que nunca acabe. Boa! De domingo a domingo. De domingo a domingo, tá aqui o Marcelo aqui junto com a gente, Sabrina tá lembrando ali. E ainda deixa o Diogo gravar o podcast. Exatamente. Sensacional, Marcelo é nota mil. E aqui, a parceria que do Marcelo aqui, aproveitando esse momento, aconteceu assim, muito natural, cara. O cara abriu as portas e assim, acreditou. Quando a gente ainda estava com 5 episódios só ainda gravado, a gente já está chegando ao 16º com o seu. Já, legal. A gente É assim que Deus faz. E a gente em breve vai estar lançando ao vivo, tá? Tá tudo quase preparado. Tá faltando algumas outras câmeras aí que a gente tá para chegar e aí nós vamos estar botando ao vivo. Bom demais. E aí os convidados, né? Os próximos convidados vão passar aperto, né? Aí o negócio é mais sério. Com as perguntas vindas da galera. Capciosas, como diz o outro, né? Aí você abre o chat ali, pronto, irmão. Os caras fazem umas perguntas. Mas tá bom, você vai trazer uma turma boa. Não, com certeza. Igual esse projeto que a gente estava falando aqui, de ter algo desse tipo, já é algo que já está nascendo no nosso coração. Hoje eu estava até reparando isso, que a gente está trazendo muita gente da missão, da parte de missões, assim. E muita gente já passou falando sobre o Haiti, sobre Angola. A gente está em contato o tempo todo com a Alana Lacerda, que é uma missionária que está fazendo um trabalho maravilhoso lá no sertão. Glória a Deus. E ela tem umas estratégias assim de lugares onde a maioria das pessoas não querem entrar, né? Entra em faculdade, às vezes passa num curso só para estar dentro daquele cenário, entendeu? E ela faz coisas desse tipo. Então acho assim incrível o trabalho dela. Que benção. E a gente tem uma parceria assim de sempre estar orando por essa galera, porque eu já sou apaixonado por isso. Acho maneiro, porque assim, quando eu fiz o Yamana, foi na época da parte da universidade, eu fiz um projeto de arte e cultura, chamava Yamana. Significa até flauta feita de bambu, que a gente fazia instrumento musical de bambu. Eu lembro quando você trouxe uma vez na igreja. Pô, e assim, cara, desde aquela época, foi um negócio assim que eu vi a transformação de pessoas que tinha um rapaz lá que tinha uma parte do corpo dele paralisada. E ele pegava um maçarico, fritava o bambu lá e tal,
fazia o instrumento e eu falei, cara, é muito louco isso, cara. Porque assim, é um abraço muito grande. Um dia, quem sabe, o Yamana ressurge, Aí, não ó. sei, né? A gente nunca sabe. É isso aí, é isso aí. Mas retomando a nossa conversa, Fausto, o que eu queria saber também de você é como que foi a sua vida lá em Curitiba, que a última menção que eu tenho de você, antes do sumiço e esse reencontro foi De Curitiba eu ainda passei por São Paulo, né? foi para Curitiba, É. teve um vídeo que eu pedi para você quando você estava no Rio de Janeiro, que eu não lembro qual mais foi o momento que você estava Tava no Rio de no Morro do Janeiro. Estado, levando os alunos, eu ainda morava aqui, Isso, levando os alunos da Escola da Mais Dos no meus- prático, lá em Niterói. dos meus muitos vídeos, né? Seus muitos vídeos. O Diogo sempre gostou muito de vídeo. Eu tava no Morro do Estado. Se eu não me engano, foi Dia do Pastor? Foi isso mesmo, eu tava no Morro do Estado, lá em Niterói, lá na comunidade. Essa galera que eu Aí- peguei um monte de depoimento de uma galera. Nessa época eu morava aqui ainda, né? Nessa época eu ainda morava aqui, tava em Jabaeté. Eu tava dando meus primeiros passos na edição aí. Eu lembro, mas sensacional, tudo é um processo, né, cara? Tudo é um processo. Hoje em dia a gente. Meu computador ali, ele tá até meio bugado, tá precisando de um outro. Porque agora a gente acaba. Comecei com o Catarse Studio, que é um simplesinho, todo mundo mexe. Também um outro editor mais simplesinho, mas hoje em dia, rapaz, já passou por Sony Vegas, Premiere, já mexi com vários outros. Tem que ter um negócio pesado, né? Um equipamento pesado. Não, e agora tem também essa questão de áudio também, né? Passou o Igor aqui que mexe com áudio. Cara, aprendi muita coisa com esse Igor, tá? O cara Que legal. passou aqui. Porque, igual eu te falei, tem uma galera que vai chegando e a gente vai alcançando lugares assim onde que a gente não imaginava. E essa galera que vai chegando e abraçando assim, falando, faz assim, faz assado, não sei o que e tal. Cara, é um norte que você vai ganhando. E assim, eu que já gostava naquela época, imagina agora. Não, com relacionamento, né? Cara, é bom, Curitiba. Curitiba foi sensacional. Eu morei numa cidade do lado, chamada Colombo. Cara, eu sou apaixonado por aquele lugar. Apaixonado assim de um nível. Tá frio, eu gosto muito de frio. E lá é frio mesmo, irmão. E quando a minha mudança foi, eu saí daqui, eu, a Gláucia, a minha filha ainda estava na barriga da mãe, né? Peguei estrada com o meu carrinho, fui parando em alguns lugares, aproveitando para visitar algumas pessoas e descansar, né? Porque Curitiba é longe de carro, deve dar, sei lá, 1.500 km, 1.800 km, uma parada dessa. Sim. Aí fui... Já não era mais no golzinho, né? Não. Um carro um pouco mais novo, mas não era um Palio, que até hoje está aí firme. Então fui visitando o interior do Espírito Santo, fui na casa da tia da Gláucia, no município de Castelo, depois virei o ano lá com o pastor Ceci, nesse distrito de Celina, em Alegre. Aí saí, parei em Volta Redonda, na casa de um brotherzaço meu, Felipe Gama. Toda vez que eu viajo por lá de lá, a gente tem que parar na casa dele. A gente viu os filhos um do outro nascer e tal, muito legal. Aí eu saí daqui, essa história é boa. Olha como é que é minha vida, Sabrina, olha como é que minha vida não é fácil. Saí daqui, eu morava no quintal da minha sogra querida. Eu lembro disso aí também. Aí, irmão... Cheguei lá para comer um bolo lá de aniversário. Eu não vou lembrar dessas coisas assim, né? Aí eu combinei com a minha esposa, minha cunhada morava em São Paulo. Vamos ficar na casa da minha irmã. Eu falei, maneiro, vamos lá visitar. Quando eu chego na casa da minha cunhada, ela abre um sorriso. Preparei uma surpresa para você, cunhadinho. Falei, que legal, gosto de surpresa. Aí quando eu entrei, minha sogra lá, eu falei, meu Deus do céu. Cara, eu saí daqui, tava 38 graus. Já cheguei em São Paulo, já tava 20 graus, irmão. É frio pra gente que mora aqui. Sim.
Cara, isso era janeiro. Eu cheguei, o pastor Maio falou, me busca no aeroporto amanhã cedo, busca. Aí eu fiquei num hotelzinho perto do aeroporto de Curitiba, que é na cidade de São José dos Pinhais. Irmão, tava uma chuva, e tava 10 graus. Meu Deus do céu. Janeiro. Tipo, há uma semana eu tava com 40. Aí quando a gente foi pra Colombo, eu descobri que Colombo é 3 a 4 graus mais frio que Curitiba. Nossa. Então, É floresta, alguma coisa assim? cara, sei lá, é altitude, tipo, Ah, é tá. alto, a minha casa era 1000 metros acima do nível do mar. Nossa. Irmão, imagina eu, capixaba, quando eu cheguei lá no Paraná, frio, uma semana que chovia pouco, chovia 3 vezes. E lá assim, é muito raio e trovão, brother. E eu morava no centro de Colombo, a gente chama de centrinho, porque é tipo, você aqui do Espírito Santo, Campo Grande não é a capital de Cariacica. Cariacica, a sede é pequenininha. Sim. Tem muita mata, o centro de Curitiba, de Colombo é isso. Muito italiano, muita vinícola. Cara, eu saía pra pedalar, pra correr com 1 quilômetro, eu tava no meio de ovelha, irmão. Tipo, uva pra tudo quanto é canto, vinícola pra tudo quanto é canto. Irmão, teve um dia que eu fiquei com 0 graus da hora que acordei, a hora que eu dormi. Nossa. A tal da massa polar, que aqui a gente só conhece frente fria. Sim. A massa polar, Jesus Cristo, o céu fica azul, o sol raiando. E tá 2 graus, 3 graus, menos. Deus. Eu já peguei sensação de menos 6 graus lá. Cara, pra adaptar, irmão, quando a Glaucia veio pra minha filha nascer, com 6 meses ela veio, eu fiquei pra vir na época do nascimento. Brother, tinha dia que eu dormia com muita roupa. Muita, você não tem noção do que é muita roupa. Eu não conseguia mexer. E aí depois você vai adaptando e tal. Tanto que quando eu cheguei em São Paulo, tipo, 15 graus, 16 graus, eu com a camiseta essa indo pra igreja. Pastor, o senhor não tá com frio? Não, foi frio, irmão, eu morei lá. Hoje, Tendo frio. hoje eu saio daqui, eu fui num casamento em São Paulo, eu saí daqui, cheguei lá, fui pra Mairiporã, na casa do meu amigo Serjão, tipo, tava 18 graus, eu tava congelando. Porque eu tô aqui no Espírito Santo, né? E aí o pessoal dava risada, mas você que é resistente ao frio? Era quando eu morava no Paraná. Sim. Então, quando eu moro no Espírito Santo, não dá pra ser, né? Então, a gente foi o começo de montar uma base missionária lá. Deus abriu, não foi uma porta, foi uma porteira para mais, um lugar sensacional. Aqui, o nosso lugar onde a gente estava recebendo os refugiados, cara, junto com o aluno, o obreiro que morava na base, não tinha uma estrutura, era muito difícil para tocar os projetos. Então, o Paraná era uma terra de, sei lá quantos alqueires tinha aquele trem, era muito grande. Sim. Tipo, tinha 6 fontes de água dentro do terreno da organização, área, tanque. Então lá a gente construiu algumas coisas, casa para os obreiros, para refugiado. Então, o primeiro ano, todas as adaptações que você imaginar, né? Todas as adaptações do mundo, para todo mundo. E aí depois eu fiquei mais 1 ano e meio lá, já adaptado, já organizado. E o meu papel continuava o mesmo lá, né? Ficava como era, coordenador mesmo? Era diretor de mobilização. Eu era diretor de mobilização, professor, um dos professores na escola de missionário. Eu dava aula sobre devocional e meditação bíblica e dava aula sobre mobilização missionária. Entendi. E também ministrava aí Brasil afora naquele treinamento que você participou, o Missões para Todos, que foi criado pelo pastor Mário, e depois ele me passou a bola, né, para ele ir tocando outras coisas que ele precisava. Sim. Então, de Curitiba eu viajava para vários lugares assim no Brasil, de Belém do Pará a Porto Alegre, né? Fora as viagens que eu fazia de carro para estar perto da família. Então toda a administração que era ou no Paraná, ou em Santa Catarina, ou em São Paulo, eu ia com as minhas meninas, né?
para estar perto e tal, né? Recém-nascido, eu queria estar próximo da Glá. Uma viagem muito doida que eu fiz foi pro norte de São Paulo, cara. Eu não tinha noção de quão longe era. Meu Deus. Eu saí de Curitiba para ir. Eu ia ministrar numa igreja presbiteriana na cidade de Tanabi. Outro nome que eu não conheço. Eu só conheci por causa da Mais. Um amigaço meu, Silvio, lá de Rio Preto. Ele, cara, o Silvio o Silvio é homem de Deus, assim. Ele falou: você tá vindo para Tanabi, é perto, vem um dia antes que eu quero honrar você e sua família. E aí ele reservou um hotel e comprou passe pra gente ir num parque na cidade de Olímpia. Eu estou falando de 3 cidades numa viagem só, que Olímpia tem águas térmicas, assim, tem um parque que as águas são quentes, mano. Tem um furo lá, temperatura altíssima, que eu consegui ficar tipo 2 minutos. É muito quente, esses negócios todos. Então eu saí, cara, eu fiquei ansioso, sei lá o que foi. Eu sei que eu tentei dormir e não consegui. E aí nessa brincadeira de não conseguir dormir, peguei a estrada. Tipo, eu saí de Colombo lá 2 da manhã. Um dia antes da ministração. Tipo, eu ministrando no sábado, eu saí na quinta, de quinta para sexta, num negócio desse. Peguei a estrada. Ali no centro de Curitiba, estrada boa, mano. Quando eu fui pro interior do Paraná, ali, tal da Transbrasiliana, irmão. É só reta? Aquelas estradas. É muito buraco. Era, né? Não sei hoje como é que é. E eu peguei um trecho que você não viu uma alma viva. Nossa. Minha esposa e minha filhinha dormindo. Cara, me deu um sono no meio da estrada. Eu abri a janela, congelava o nariz, aí tive que levantar e ficava nessa. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha família? Aí eu vi um posto. Cheguei todo animado no posto. O posto só tinha luz acesa. Não tinha nada. Ninguém. Aí eu fui, lavei o rosto, fui no banheiro, falei: Jesus, me ajuda. Aí quando eu cheguei no estado de São Paulo, pela cidade de Ourinhos, na mesma pista. Aí, irmão, São Paulo, as estradas é outro jogo, é outro negócio. Aí fomos andando. Aí chegou uma hora que tinha uma parada organizadinha. Eu falei: Glá, vai tomar café, vai orar, vai. Que eu fui dormir. Aí eu dormi no carro, dormi um pouquinho. Aí continuei mais um pouco. Eu falei: não tô conseguindo ainda, dormi mais um pouquinho. Aí cheguei lá em Rio Preto. Mas foi muito legal, porque desenvolvi muita coisa, eu, esposa, minha filha, assim, nessas viagens malucas, mas foram muito boas. Então eu fazia isso, cara. Eu ministrava, tive esse privilégio de ministrar treinamento no Brasil, ministrar em congressos, falando sempre sobre vocação e mobilização missionária, né? O Fausto pai também, que eu não conheci, como é que ele é? Que Fausto pai? O Mário? Não, o pai. Ah, o meu pai? Você. Ah, você. tá, sim, entendi. Você como pai. Ah, cara, sei lá, tem que perguntar pra Ana Luísa. Tem que falar: aí, como é que é o papai? Como é que é? Cara, assim... Eu lembro que você tinha muita vontade de ser pai, isso eu lembro. Sim. Que antes mesmo dela engravidar, você já falava. É uma experiência muito boa. Eu tenho crescido muito como pai. Filho é de fato uma herança. Assim, Cara, tem uma parada que como pai eu percebi. O tempo passa e a gente fica velho. Porque a minha filha nasceu hoje, ela já tá andando sozinha, já tá querendo 5 anos, irmão, dar opinião. Tá doido, pai? Eu falei: tô doido, tô doido. Então, e aí você vai estabelecendo uma outra relação, você desenvolve um outro tipo de amor, cara. É muito legal. E dá pra linkar com esse pai, Deus e você como pai. Eu não me arrisco, não me arrisco. Mas eu falo assim, eu sou muito ruim, muda muita coisa assim, de entendimento bíblico, porque muita gente fala isso, que assim, depois que eu me tornei pai, eu consegui entender algumas coisas diferentes do pai. A contribuição que me deu foi que Deus é muito bom para ter paciência comigo, cara. De verdade, assim, porque eu tenho uma menina de 5 anos e isso eu olho e falo: meu Deus, sabe uma relação que desenvolveu muito? A minha relação como filho da dona Zilda e do seu Chicão. Isso desenvolveu muito.
Sim. Muito, mas muito, absurdamente. Absurdamente. É um negócio assustador o quanto eu cresci como filho. Humano mesmo, tá? E a relação com Deus é que assim, eu comecei a perceber o quanto Deus nos ama. Sim. Porque a paciência que Deus tem comigo, eu não consigo ter com a minha filha no mesmo nível, de jeito nenhum. Eu olho e falo, minha filha, você está me ensinando o quanto Deus me ama. Porque, cara, tem hora que, assim, eu acho que não acontece com ninguém que tá vendo, vocês são crentes demais, glória a Deus, mas eu não sou essa Coca-Cola toda. Então, assim, irmão, isso me fez ver de fato o quanto Deus é. Cara, eu começo a falar assim do amor de Deus, me dá de fato me emociona. Sim. Porque eu não mereço. Saca? Eu não mereço ter a filha que eu tenho, irmão. Eu não acho que eu sou o pai que deveria ser para ela. Sim. Mas me ensinou a ser filho. E aí, cara, fazer um comentário que, sei lá se vai ser polêmico ou não, mas se eu soubesse que eu me tornaria um filho melhor, eu teria tido a minha filha antes. Sim. Isso... As dores que os meus pais tiveram para me criar. Cara, e olha que a minha mãe, o meu pai... Eu sou dos anos 80, né, Gil? Então, faço 40 anos agora em setembro de 2021. Com essa carinha de 83. Cara, era menos acessível as coisas. Sim, sim. O telefone custava um carro. Hoje minha filha brinca com o telefone, porque a gente troca, sobe o celular e deixa ela vendo lá os negocinhos que ela gosta. E ela é muito musical e ela fica vendo essas coisas. A gente influencia, obviamente, ela gosta das musiquinhas de criança dela, mas de vez em quando ela pede as músicas que eu ouço. Sim. Saca? Como a gente inspira. Eu sou um leitor voraz, né? A gente tava falando e minha filha às vezes do nada pega, não sabe ler ainda, tá com 50, sendo alfabetizada, mas ela quer pegar o livro, sentar do meu lado e mais, ela pega a caneta marca-texto, porque ela me vê marcando texto. Direto. Então assim, brother, hoje eu tenho como a minha filha ter uma caneta marca-texto, minha filha ter livro. Irmão, meu pai e minha mãe, brother, sabe, não era mole. Tem um vídeo que eu lembro que eu passei, agora me fez lembrar agora porque você falou isso da sua filha. Eu lembro que eu passei o vídeo na igreja que quando eles gravaram só a criança na frente, né? E o pai como se fosse a visão, né? E só tinha a mão do pai assim segurando a mão do filho. E aí o tempo todo falando assim, você não sabe, mas eu estou te observando. Era o tempo todo, né? Falava um monte de coisa, depois virava... Você não sabe, mas eu estou te observando. Legal demais. E eu lembro que eu passei na igreja justamente para mostrar a questão de Deus com a gente. Muito legal. Mas como você falou aí, quando a gente, com você tá bom, o filho é muito isso, né? Você vai só observando. Irmão, muda tudo. Vai falando. Brother, ali. muda a tua vida toda. Muda tudo, irmão. Muda tudo. Muda tudo. E são fases. Quando eu era solteiro, eu era maluco, retardado. Não que eu não seja muito, né? Mas um retardado de 40 anos é um pouquinho mais, né, centrado. Quando eu casei, muda. Sim. Mas quando é você e a mulher, legal, lá tem meu ritmo. Tá? Cara, quando entra criança, irmão, muda tudo. E eu não trocaria isso. Eu sou realizado, cara. Sim. Nesse aspecto assim. E esses são os pontos. Eu só gostaria de ter tido a minha filha antes, porque eu acho que eu seria um melhor filho antes. Sim. E acho que ia aguentar brincar mais com ela, né? Porque... Mas o Fausto de hoje, quem que é o Fausto de hoje, assim? Que esse Fausto eu também não conheço. Então, cara,
que o Fausto hoje tem feito, está fazendo? Eu sou apaixonado pela minha família. Muito, muito, muito. São os bens mais preciosos que eu tenho. Apesar de vacilar com elas de vez em quando. Eu amo Jesus. Muito. Muito, muito. Porque eu sei de onde ele me tirou. E o poço não era raso, era muito fundo. Humanamente, eu não era digno nem de passar na calçada de uma igreja. Principalmente com um cara que cresceu na igreja, pecado do jeito que eu pequei. Então eu amo Jesus assim, com todo o meu coração, de verdade. Tendo ainda contato com irmãos que sofrem perseguição, porque eu continuo tendo contato. Então, Jesus ele de fato é maravilhoso. Ele de fato é o único digno, sabe? Ele de fato é o único digno de desatar os 7 selos, sabe? Então eu amo muito Jesus, cara. Tenho servido na minha igreja local, né, lá na Missão, Praia da Costa, de maneira mais enfática nos cultos de segunda-feira, que é o culto de oração, né, servindo a igreja, sempre que a pastora Nina precisa de um apoio na ministração, até arriscando esse negócio de áudio, de vez em quando, de áudio não, de visual da câmera, eu gosto de ficar apertando o botão de corte, deve deixar quem está assistindo maluco, né, porque eu fico muda, mas tem servido, quando eu voltei para um projeto, veio a pandemia, isso desestabilizou todo mundo, e um cara me abraçou, uma conexão que o pastor Mário fez, o Anderson, me colocou para dentro da startup, me deu guarida num momento complicado, eu não sabia o que eu ia fazer para cuidar da minha família, não tinha perspectiva, eu tinha voltado. O seu currículo, pastor e missionário durante 10 anos, mano, quem ia contratar? Não, eu tô precisando de um barista, hein? Né? Aproveitando aqui, precisando de um barista, manda seu currículo. 10 anos, pastor e missionário. Então, para que isso serve? Né? Sacou? E 10 anos fora, nem a minha faculdade de administração serve. Nem eu ter feito pós em gestão comercial, auditoria, controladoria e finanças serve. Sim. Porque, irmão, quando eu saí, era um jeito. Startup não existia, né? Mas esse cara conheceu minha história e, né, teve o aval do pastor Mário, então o Anderson me trouxe e me permitiu estar junto num ambiente sensacional. Desenvolvemos alguns projetos, inclusive para igrejas. A gente fez um projeto na igreja de um pastorzão, um amigo meu também, sensacional, um projeto de mordomia. Foi sensacional o que Deus fez. E era para eu ficar 1 ano, e antes de terminar esse prazo ele falou: fica tranquilo, você está no time e a gente vai identificar aí alguma coisa. E aí ele é um cara muito inteligente, falou: gente, todo mundo sabe o que o Fausto é um leitor assíduo. Vocês já viram os textos que o Fausto faz. O Fausto é pastor, ele tem que preparar sermão. Então esse cara escreve de maneira muito boa. E a gente precisa de um copywriter. O que a gente precisa ensinar a ele são as técnicas de um copywriter para aplicar nisso. Então é isso que eu estou fazendo hoje no lado profissional. E eu amo estar onde eu estou, porque além de ser muito maneiro, a galera respeita o meu ministério e a gente anda junto, é um time muito legal, cara. Para quem tá nos ouvindo entender, até eu também, que sou leigo nessa parte, mas o que seria esse... O copywriter? É tipo como se fosse um blog antigamente, não, né? Não, mas um copywriter contribui no blog. Tá. O copywriter, basicamente, nós escrevemos textos... Isso do tempo do blog ainda, meu Deus. A vida passa, Diogo. Não é só pra mim, não. Sou só eu que tô velho, não. Cara, o copywriter, ele escreve textos para anúncio. Sabe aqueles carrosséis de Instagram? Com um botãozinho, que a gente chama de headline, que te chama a atenção. Sim. Aquilo que a gente tava falando
Olha eu dando spoiler, que não sei nem se o cara vai fazer do seu treinamento que você vai fazer para ensinar as pessoas a mexer com som. Não sei nem se vai fazer, mas falar igual o cara, joguei pro alto. Esse cara é famoso, joguei pro alto é famoso. Então, são textos para marketing, remarketing, venda, relacionamento com cliente. Vai, cara, por exemplo, o texto pro vídeo. Sabe? Então, o copywriter escreve o texto que o cara tá lendo ali no prompt, olhando para a câmera, para fazer algum tipo de anúncio, seja de venda, de remarketing, de relacionamento, de lançamento. Então, o copywriter é o cara que escreve. Entendi. Então, eu já fiz, nesse pouco tempo, eu já fui ghostwriter, que é fazer um livro, sem ser meu nome, anúncios carrossel, anúncio de vídeo, carta de venda via e-mail, né? Quando a gente fala carta de venda, entende e-mail. Então, nesse ambiente digital, o copywriter tem essa função. Então, a função é escrever. Eu não lembro ainda, porque a gente meio que se perdeu nesse meio tempo, mas você tem algum livro seu também? É uma coisa que eu fiquei meio assim, eu lembro que você sempre foi esse negócio de escrever e tal. Eu falei, será que o Fausto tem livro dele? Eu não conheço. Não, nunca fiz. Vou fazer aquela deixa para ver se ele fala o livro dele, né? Não, mas eu nunca fiz e... Mas seria muito bacana, tá? Você tem conteúdo pra isso. As pessoas falam, você tem conteúdo pra ir. Daí eu fico pensando, mas do quê? Não, só joguei pro alto. Eu fiz processo de revisão. Sim. Por exemplo, os livros do Pastor Mário, eu contribuí com algumas revisões e sugestões, apostila, treinamento. Prefácio não é? Não, só revisão mesmo. Revisão mesmo ali, cara, isso aqui tal. O último livro que eu participei do Pastor Mário, que é um livro sensacional, chama Batismo de Amor. É um livro espetacular, fala muito sobre essa questão da vocação, mas o próprio Eu Tenho Chamada, atualizava dados, o livro Revolução do Amor, as duas apostilas, Missões para Todos, e a outra, a Igreja, a Cidade e a Missão, se eu não me engano. Então trabalhei muito nisso, mas eu mesmo assim, não é um negócio assim que eu quero escrever um livro. Tem os meus sermões lá. Mas eu acho que seria fácil, né? Não sei, cara, porque escrever o livro tem que ter muita coisa assim, eu não sei, de repente daqui uns 10 anos, quem sabe. Vamos deixar isso no ar. Deixa no ar, joguei pro alto. Jogou pro alto. Vamos ver aí, talvez depois você volta aqui de novo para lançar o livro. Se lançar, tá falado, tá? Beleza, quero ver se ele vai voltar mesmo, que agora nós lançamos desafio. Se rolar um livro, pronto, ele tem que lançar aqui. Beleza? Pronto. Exclusividade. Fechado. Fala Cristão. Fechado, tá marcado. Fausto, nós estamos chegando ao nosso final aqui, e eu sempre falo para a pessoa assim, depois que a gente já fez todo esse bate-papo, mas sempre tem algo que a gente quer extrair do mais oculto do Fausto. E algo que assim tá latente mesmo, tá batendo, e quando você fala é aquilo que sai da sua boca mesmo, porque tá muito cheio ao ponto de transbordar de você. Então é isso que a gente quer ouvir. E aí, se você quiser falar lá pro pessoal, pode falar. Ou se você quiser falar só aqui conversando comigo, tudo tranquilo. Mas é algo que assim, o nome do podcast é Fala Cristão. Então assim, é a oportunidade de você como cristão falar o cristão Fausto, o que ele tem mais se movido assim. Legal. Cara, é esse privilégio, né, de ter vivido essa coisa ministerial, né, bem intenso, mas muito intenso mesmo. E eu tô num momento assim, numa fase. Esses dias eu até ministrei essa palavra na igreja, em 1 João, quando ele diz assim: filhinhos, vocês são de Deus. E eu lembro que essa pergunta bateu no meu coração e virou até tema do sermão, chamado Quem é Seu Pai? E a pergunta que ficava será que eu tenho medo de chamar de pai aquele que me chama de filho, independente da circunstância? Porque Deus nunca deixa
de chamar de filho aquele que de fato é filho. Sim. Ele não é igual a mim, que fica chateadinho. Sabe? Então, essa coisa do amor de Deus tem vindo com muita força no meu coração, cara. Muito forte. Porque toda vez que eu lembro da minha vida até aqui, não tem como não ter sido o amor de Deus. Sim. E eu nem sei por quê. Por que você... Vai perguntar pra ele. Né? E o que eu tenho dito muito para as pessoas é: perceba o amor de Deus, cara. Perceba o amor de Deus. Quando fico lembrando o que Jesus fez na cruz, eu fico muito constrangido. É por isso que eu gosto desse texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Tem versões que diz assim, que daquele que não conheceu o pecado, Deus fez dele um sacrifício a nosso favor. Jesus se tornou maldição, cara. Eu fico imaginando o quanto que Jesus se esvaziou. Porque como é que eu vou medir a glória e a majestade de Jesus no tempos eternos? Quem poderia mensurar? Né? E como eu vou medir o quanto Jesus se esvaziou para se tornar gente? Para pensar nisso. Ele não só se fez homem, cara. Ele se fez homem de dor. Sim. Não é isso que Isaías profetizou? Homem de dores. Ele não só se fez homem de dores, ele se fez maldição. Porque é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, cara. Então, como é que a gente faz? O apóstolo Paulo fala: tenha você mesmo a mesma atitude que Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo. Sensacional. Uma decisão, ele se esvaziou. Ninguém matou Jesus, cara. Ele, como dono da vida, ele ofertou. Exatamente. Por amor a mim, por amor a você, por amor a você que está na internet nesse tempo, sei lá quando que você vai estar vendo, mas isso não muda, a mesma coisa. E aí diz que ele, encontrado na forma de homem, ele permaneceu fiel até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome acima de todo nome. E a Bíblia fala que de modo que todo joelho se dobra e toda língua confesse. Ele é o Senhor, cara. É maravilhoso. Ele é o Senhor. Aí eu vou lá no Apocalipse e entendo por que ele é o único digno. E assim, João no capítulo 1 diz que nós vimos a glória do Pai no unigênito, né? Jesus, o Verbo, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo tal. E ele diz que sem ele, nada do que é seria, cara. E aí João viu isso. E aí João começou a andar com Jesus. E na cruz João estava diante da cruz. Você imagina João vendo Jesus começar o ministério, e daqui a pouco olha Jesus pendurado no madeiro. Depois ele estava lá na reunião, quando Jesus atravessou a parede e disse: paz seja com você, com vocês, né? Paz seja convosco. E quando João estava exilado, ele teve o Apocalipse. E quando ele chega no céu, depois de ter visto Jesus chegando, sofrendo a terrível dor, ressurreto, é quando ele chega no céu, ele ouve uma voz dizendo: João. E ele cai como um morto, cara. Que glória é essa que a gente está falando? O cara que viu Jesus ressurreto. Exatamente. Que ele diz: do que vimos e ouvimos e damos testemunho. Exatamente. As cartas de João estão falando disso. Cara, ele chega no céu, no lugar da glória, e ele só ouve Jesus dizer: João. E o cara cai como morto, irmão.
Não. Olha o impacto. E Jesus chamando o seu próprio nome. Então, irmão, eu amo Jesus. E o meu maior desejo, cara, é que de fato eu consiga mostrar para as pessoas que eu amo, que esse amor é de verdade. Amém. E que eu amo porque Ele me amou primeiro, é isso que a Bíblia fala. Ele me amou primeiro. Glória a Deus. Que bom. Para encerrar, Fausto, tem alguma mensagem aí pro pessoal? Recadinhos do amor? Não, cara, eu vou falar daquele jeito clássico. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Mas foi muito legal bater esse papo contigo. Minha oração é que para quem está assistindo aí, que de alguma forma seja abençoado por isso. Se eu falei alguma besteira, ignora. Vai para a Bíblia. Jesus te ama. Ele quer te salvar, quer te curar, quer te libertar, quer fazer de novo todas as coisas. E é isso. Muito feliz. Brigadão mesmo. Foi muito legal. Show de bola. Legal, tá? Muito obrigado por ter você aqui. Tamo junto. O mais aguardado. E aí, Gleison, você que está assistindo até agora, Gleison. Esse foi o especial, né? Tinha que terminar desse jeito. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até o final. Foi um prazer ter o Fausto aqui, né? O pastor Fausto. Eu já chamo só de Fausto, porque Tamo é uma junto. amizade dele. Mas meu nome é Fausto mesmo. Não mudou, não. Tá certo. Mas um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe e até a próxima. Falou, fui!